Boa noite, queridos amigos e amigas da Fraternidade Irmão Otino. Estamos com muita alegria mais uma vez reunidos essa noite para estudarmos juntos a doutrina espírita. Hoje nós conversaremos um pouco sobre a alegria no trabalho do bem. Essa alegria linda, né, que vem de dentro, que a gente se sente tão feliz e tão confortado de realizar os atos de caridade, de beneficência, todos os atos que nós realizamos no nosso dia a dia, né? Em favor dos outros. Por que nós nos sentimos tão alegres, tão felizes? Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Para nós entendermos a questão do trabalho em si, porque o trabalho no bem é também um tipo de trabalho, né? Nós precisamos diferenciar um pouco esse trabalho do nosso trabalho material. O nosso trabalho material, né, nós levantamos cedo, realizamos as nossas atividades, voltamos para casa. É um trabalho que nós executamos na base da horizontalidade. Ou seja, Emmanuel chama esse trabalho de trabalho-ação ou de trabalho-obrigação. Por quê? Desenvolve a minha técnica, a minha inteligência, as minhas aptidões, né? E também promove um progresso para a sociedade como um todo, né? Um progresso material, produção de bens, de serviços, de riquezas. Então, nesse trabalho, o nosso espírito, ele caminha na horizontalidade. Em diversas encarnações, nós já tivemos diversas profissões, né? Na área da saúde, na área de exatas, na área de humanas. Então, nós temos dentro do nosso espírito diversas aptidões, diversos níveis de inteligência, né? Vamos dizer assim. E hoje nós sabemos que a lei do trabalho é roteiro de crescimento. Nós precisamos trabalhar, seja fora de casa, seja dentro de casa, porque desenvolve a nossa inteligência e sem o trabalho, o nosso mundo mental, ele dorme estanque, ou seja, parece um lago de águas paradas, né, onde embolora aquela água apodrece. Nós precisamos estar sempre recebendo água nova, estar sempre renovando os nossos pensamentos, desenvolvendo a nossa inteligência, né? E sem o trabalho, o nosso raciocínio fica lento, amolentado, o nosso discernimento fica realmente prejudicado. Então, pessoal, fugir ao trabalho, né, seja o trabalho físico ou o trabalho intelectual, é realmente permanecer à margem do progresso, né? Porque o mundo, ele muda todos os dias. Nós precisamos nos adaptar às mudanças que surgem, né? As novas formas de aprender, de conviver, as novas tecnologias, a nova legislação que muda todos os dias. Então, quem se entrega realmente à ilusão da preguiça permanece inevitavelmente na retaguarda. Isso aí nós aprendemos. Mas o trabalho espiritual, porque o trabalho no bem é essencialmente um trabalho espiritual. Emmanuel chama esse trabalho de trabalho-serviço. No livro Pensamento e Vida, ele desenvolve um raciocínio muito interessante. Olha só o que Emmanuel fala. Não vale agir por agir. O que é o agir por agir? Esse automatismo que nós temos no dia a dia, né? De levantar, executar as nossas atividades, tudo de maneira automática. Levantar, sai para trabalhar, trabalha, volta, dorme. Isso é um automatismo, né? Ele diz, inclusive, que as regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, nas regiões infernais está todo mundo em movimento. Isso é um trabalho no bem? Não necessariamente, né? Então, além do nosso trabalho obrigação, que nos remunera, né, que nós recebemos por ele, é necessário que nós aprendamos o prazer de servir. O prazer de servir é realmente o verdadeiro trabalho espiritual. É a prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa. Ou seja, se eu estou executando um trabalho onde eu não vou receber dinheiro, não vou receber nenhum tipo de vantagem, nem mesmo a vantagem da troca futura, né? Porque muitas vezes nós oferecemos um favor, um serviço, pensando no futuro, né? E nem mesmo a troca da gratidão. Olha como é difícil. Porque muitas vezes nós realizamos o trabalho no bem
querendo pelo menos um sorriso, né? Um obrigado. Mas a gratidão também é uma base de recompensa, se nós formos pensar bem. Porque a espiritualidade amiga não aguarda a nossa gratidão para nos ajudar. Não é assim? Então, quais são os sentimentos envolvidos nesse prazer de servir? Emmanuel nos explica que o principal sentimento nesse prazer de servir é a humildade. Não é à toa que a humildade é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Felizes aqueles que não levam o peso do orgulho, da vaidade, da presunção. Que apesar de inteligentes, sabem que toda a inteligência vem de Deus. E os seus atos são focados em servir a Deus através dos semelhantes. No trabalho material, será que eu consigo desenvolver também o trabalho espiritual? Sim, sem dúvida. Então, é o serviço que nós prestamos aos outros, né, estando no nosso ambiente de trabalho ou estando em casa, que nós prestamos sem a necessidade dos aguilhões, ou seja, nós não temos a obrigação de fazer, mas nós ajudamos mesmo assim. O quanto do nosso sentimento, do nosso conhecimento, da nossa compreensão, nós doamos aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares, quanto de nós mesmos nós doamos. Esse é um trabalho espiritual, né? O quanto de abnegação, que é o negar-se a si mesmo, aos seus próprios interesses, em prol da alegria, do conforto e da felicidade dos outros. Isso pode ser feito no trabalho material, no trabalho remunerado. Mas todos nós, ainda no estágio em que nós estamos, né, extremamente imperfeitos, ainda não temos a facilidade de trabalhar sem retribuição. Emmanuel, no livro Coragem, ele fala das diversas desculpas, né, que nós arrumamos na hora de executar um trabalho sem retribuição, sem nenhum tipo de remuneração, né? Vamos fazer uma visita a um asilo, vamos trabalhar no brechó, fazer eventos para arrecadar dinheiro para o centro, né, para as obras assistenciais. Vamos costurar roupinhas para as crianças, ajudar as grávidas a aprender uma profissão, um artesanato que lhe traga renda. Então, Emmanuel nos diz que nós temos todos os tipos de desculpas. Eu não tenho tempo, eu ando meio cansado, né? Assim, tô meio adoentado. Ah, mas os meus filhos vão sentir muito a minha falta. Ah, mas eu não sei costurar, não sei cuidar de criança, eu não sou boa com idosos. E nós acabamos alegando incompetência em todos os setores. É porque nós ainda não aprendemos o prazer de servir. Nós ainda estamos presos mentalmente ao sistema de recompensas. Isso é uma responsabilidade tão grande que nós nem podemos imaginar. O apóstolo Tiago, no versículo 17 do capítulo 4, da sua carta do Evangelho, ele nos diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E o Livro dos Espíritos reitera na questão 642. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, se do nosso comodismo decorre o mal para os outros, nós também responderemos. Teremos uma resposta consciencial, né? E essa alegria? De onde vem essa alegria que nós vemos no Chico, né, no Divaldo, ao realizar as atividades assistenciais, né, a distribuir os presentes de Natal para as crianças, fazer as visitas aos necessitados? Então, essa alegria, na verdade, ela vem da nossa imantação mental aos espíritos superiores. Nós estamos o tempo todo cercados das inteligências, corpóreas ou incorpóreas que nos cercam. Aonde estão os fiéis servidores de Jesus? Será que eles estão com a gente em casa, assistindo a Netflix, passeando na praia?
Ou será que eles estão com os necessitados, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, né? Com as pessoas que estão chorando, que estão sofrendo? Então, o livro Coragem, né, tem uma lição muito bonita que se chama Hora Difícil. É a lição 48. Essa mensagem de Emmanuel é muito interessante porque ele fala que os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda a parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Ou seja, nós estamos sempre sendo auxiliados. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial, contato fraterno por tomada de ligação. Ou seja, quando nós executamos um serviço do bem em favor do próximo, essa tomada é ligada. A nossa tomada mental é ligada à tomada mental dos espíritos superiores, dos espíritos que estão servindo a Cristo. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e o colapso é inevitável, né? De vez que, entorpecido à vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Então, Emmanuel nos explica o processo de imantação mental que nós realizamos quando nós estamos realizando uma atividade em favor dos outros, sem qualquer base de recompensa. Então, nós criamos um imã, né? Uma tomada que nos ligam aos espíritos benfeitores, que, por sua vez, também irão nos auxiliar no momento que nós precisarmos. E eu queria finalizar com uma mensagem muito bonita que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do Adolfo, bispo de Argel. Ele diz para nós: compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Agradeço a companhia de todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo.